Olá, pessoal. Nos últimos vídeos, nos três primeiros vídeos, nós vimos o padrão se repetir. Paulo recusou Deuteronômio 30 para dizer que a lei é impossível de se cumprir. Paulo escondeu Gênesis 26, 5, 18, 19, 22, de 16 a 18, para afirmar que Abraão foi justificado sem as obras da lei. E apagou o Shema completo para substituir o amor a Deus pelo amor ao próximo. De fato, Paulo criou o binário, baseado no grego, e posteriormente a patrística criou a trindade. Hoje chegamos à quarta dicotomia, e esta talvez seja a mais ousada de todas, porque mexe com o evento mais sagrado da história de Israel, a entrega da lei no Monte Sinai. Neemias 9, 13 e 14 é claro, aspas, sobre o Monte Sinai desceste e diretamente lhes deste juízos retos e leis verdadeiras. A palavra hebraica é vaterede, significa desceste, pessoalmente, sem intermediários. Êxodo 24, 3 confirma. O povo responde a uma única voz. Nasce venishma, faremos e obedeceremos. Mas Paulo diz o contrário. Em Gálatas 3,19, ele diz, abre aspas, a lei foi promulgada por anjos, fecha aspas. Atos 7:53, abre aspas, por ordenação de anjos, fecha aspas. Hebreus 2:2, abre aspas, palavra falada pelos anjos, fecha aspas. A Taná diz, a Bíblia hebraica diz, Deus desceu. Paulo diz, anjos deram a lei. De onde Paulo tirou isso? De um erro de tradução, da própria Septuaginta. O problema do termo malar. Antes de entrar no Sinai, eu preciso explicar um problema filológico muito grave. A palavra hebraica malar significa apenas mensageiro. Não diz se é humano ou celestial. No Tanar, que é a Bíblia hebraica, malar pode ser um anjo, sim, mas também pode ser um profeta, como Ageu. E pode ser um sacerdote, como Malaquias 2:7. A ambiguidade no hebraico é proposital. O contexto determina. Mas quando traduziram a Tanar para o grego, na Septuaginta, eles simplesmente apagaram essa ambiguidade. Eles traduziram malar sempre como angelos. E angelos já pressupõe um ser celestial. Jerônimo, séculos depois, tentou corrigir criando angelus nuntius homo, mas isso só criou outra camada de confusão. S.A. Meyer demonstra, no seu livro Speaking of Angels, que essa ambiguidade é estrutural no hebraico. A Septuaginta a removeu. E isso nos leva diretamente ao caso crítico de Deuteronômio 33, 2. Vamos falar sobre o erro de tradução em Deuteronômio 33, 2. O texto hebraico, confirmado por Qumran, os manuscritos do Mar Morto, pelo manuscrito 445, 4Q45, Caverna 4, diz, aspas, à sua direita um fogo de lei, fecha aspas. A palavra Eshdat, um apax legomeno,
Mas a Septuaginta traduziu como, abre aspas, à sua direita, anjos com ele. Não existe malar ali. Não existe mensageiro nenhum no texto hebraico. A palavra anjos, entre aspas, foi inserida, insertada pela tradução. O Ivers demonstra: o tradutor não entendeu o rapax eschidat. Olhou o contexto, leu miríades de santos e inferiu que eram anjos. Jerônimo percebeu o erro e corrigiu. Na Vulgata, ignea lex, que significa, no latim, lei de fogo. Ou seja, Jerônimo voltou para o hebraico. Então a cadeia é esta: no hebraico, fogo de lei. Septuaginta, anjos, erro de tradução. Na Vulgata, fogo de lei, correção. No entanto, Paulo seguiu o erro, a adulteração. O que Paulo disse? Gálatas 3,19, abre aspas, ordenada por anjos, fecha aspas. Atos 7,53, abre aspas, por ordenação de anjos, fecha aspas. Hebreus 2,2, abre aspas, a palavra falada pelos anjos, fecha aspas. Há três textos repetindo o mesmo erro que foi corrigido por Jerônimo, posteriormente, é claro. E nenhum deles menciona Neemias 9. Nenhum menciona Êxodo 19. Paulo disse ter sido educado aos pés de Gamaliel. Na verdade, literalmente falaram isso sobre ele. No texto que ele escreve sobre si, ele não diz isso. No entanto, Paulo conhecia o hebraico. Então a questão não é se ele sabia ou não. É que ele escolheu conscientemente a versão Septuaginta grega que servia à sua tese. Mais de 80% das citações de Paulo dependem da Septuaginta. Ele preferiu a tradução grega mesmo quando ela errava. E por quê? Porque se a lei veio diretamente de Deus, ela é permanente. Mas se veio por anjos, ela pode ser rebaixada. Vamos falar sobre as três teologias dependentes desse erro que Paulo adotou através da Septuaginta. Três doutrinas centrais de Paulo dependem desse erro de tradução. Primeiro, a lei é temporária. Segundo, Cristo é superior aos anjos, logo superior à lei. Terceiro, a lei é ministério da morte. Mas a Taná diz o contrário. Neemias diz leis verdadeiras. Êxodo diz glória no rosto de Moisés, não morte. Deuteronômio diz fogo de lei. A quarta dicotomia. Vamos analisar. De um lado, o Sinai da Bíblia hebraica, da Tanar. Deus desce, povo vê, a lei é dada diretamente, fogo de lei à sua direita. De outro, o Sinai apresentado por Paulo, o Sinai de Paulo. Anjos mediam, são mediadores. A lei é temporária, não é definitiva. E o ministério é o ministério da morte. Então, Paulo, que conhecia o hebraico e o grego, não podia conviver com os dois Sinai. Então, ele escolheu a Septuaginta e, dentro dela, escolheu o erro nela contido. A pergunta é simples. Paulo se apoiou no erro da Septuaginta porque não conhecia o hebraico? Ou, apesar de conhecê-lo, escolheu a versão que serviu à sua teologia de declarar o fim da lei? O padrão revela a resposta. Nós temos quatro dicotomias, quatro omissões deliberadas. E tudo isso baseado na Septuaginta.
Tudo isso é baseado na Septuaginta, que simbolicamente é o bezerro de ouro que foi rejeitado por Jerusalém. E que Yehoshua, o Jesus da tradução, nunca se referiu a ela, nem sequer usou. No próximo vídeo, veremos a síntese final. As 7 omissões de Paulo que construíram esse Jesus de Paulo 100% avesso à Torá. O Cristo Jesus defendido por Paulo, que eu chamo no meu livro de o anticristo grego de Paulo. O silêncio acusa mais que as palavras.